Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos mais uma partida hoje aqui pela oitava rodada das Olimpíadas de Xadrez 2018 em Batumi, na Geórgia. O Brasil, a equipe do Brasil pegou a equipe da Angola nessa oitava rodada. O Alexandre Fier está jogando de pretas essa partida contra o Erickson Soares. O Erickson Soares conhecido como Tubarão lá na Angola. Mais uma vez, hein, Fier, essa história aí de Tubarão. Fazer o quê? Vamos lá. Então vamos lá, vamos ver como é que seguiu essa partida. O Erickson Soares, o Tubarão, então, começa com cavalo em F3. O Fier continua com D5, G3, G6, bispo G2 então, bispo G7. A gente tem uma Índia do rei aqui com a variante do fianqueto duplo, aí, os dois lados fazendo fianqueto. D4, cavalo aqui em D7, roque, cavalo de G em F6, B3 e depois de roque, bispo B2, C5, E3, B6 então, para poder desenvolver o outro bispo também, cavalo em E5, bispo em B7, cavalo em A3, peão toma D4, peão toma D4 e A6. A6 impedindo aqui a entrada do cavalo em B5, a partida segue com C4, E6 simplesmente defendendo aí o peãozinho de D5, dama em E2 conectando as torres, torre em B8. Esse lance é muito bom do Fier. Esse peão aqui estava cravado, né? Ele não podia capturar esse peão nunca. E alguns táticos podem acontecer. Então nunca é bom você deixar uma peça solta, né? Vou voltar aqui, ó. Esse bispo está meio solto aqui, né? Então o Fier vai para o lance correto, torre aqui em B8, né? Deixando suas peças mais coesas aí, todas bem seguras, né? Torre aqui de F em D1, peão toma, agora sim, né? Agora o peão está livre para tomar, agora o bispo está defendido aqui pela torre. Cavalo de A toma em C4, B5, tentando expulsar o cavalo daí. Primeiro o bispo toma B7, torre toma B7 e o cavalo está atacado, mas o angolano joga dama em F3. Dama em F3, abrindo um ataque aqui sobre a torre em B7. Então é claro que as pretas não podem capturar o cavalo de C4, tem que lidar com essa ameaça primeiro. Cavalo D5, então, bloqueando aí o ataque da dama. Agora sim esse cavalo está ameaçado, tem que se coçar daí. Cavalo em E3, cavalo de 7 em F6, fortalecendo aqui o cavalinho de D5. Torre de D em C1, tentando dominar a coluna C. O Fier imediatamente parte para a briga aí por essa coluna, não permite. A3, e agora, gente, torre C8. Olha que legal essa manobra. Por que, né, jogar aqui? Eu vou voltar esse lance. O Fier, ele quer vir com a dama para cá para D6, uma casa mais ativa para a dama dele. Então, se ele fizer isso agora, as brancas podem capturar a torre e depois de dama toma, a outra torre vem para a coluna C com o tempo sobre a dama. Ao jogar a torre em C8, isso daqui eu achei muito legal. Agora sim ele pode jogar a dama lá em D6, porque caso haja uma troca de torres, quem vai estar capturando é a torre, né? E as brancas não vão poder desenvolver em C1 com o tempo sobre a dama, né? Elas poderão jogar a torre C1, mas não vai ser com o tempo sobre a dama. Então muito legal esse lance torre C8 aqui do Fier. B4, dama D6, e agora a gente vê exatamente isso, né? Que se trocar as torres está tudo certo. Torre em C5, e o Fier aqui entende que é hora de fazer algumas trocas e que ele pode chegar num final aí um pouco melhor. Cavalo toma, peão toma, torre toma, peão toma, dama aqui em D5 oferecendo a troca de damas, e depois da troca de damas o peãozinho de E3 está atacado, E4 e cavalo em E7. Vamos olhar essa posição, olha que legal. Vamos entrar no final de jogo aqui, e é ainda o lance 26, mas já entrando no final. Esse cavalo está atacado, possivelmente seria bom para o Fier quebrar essa estrutura aqui, ficar com 3 peõezinhos, 4 ilhas de peões, e então as brancas evitam isso com o cavalo em F3. Cavalo em F3 é um lance um pouco perigoso. Se as brancas conseguem avançar aqui com E5, jogar o cavalo em G5, depois em E4 e colocarem aqui o cavalo em D6, as brancas podem ficar muito bem. O Fier não permite isso, imediatamente joga o H6, restringindo então o acesso do cavalo a G5. Bispo então em C3, abrindo aqui a coluna semi-aberta, possivelmente com ideias de jogar A4. E o Fier vai para F5, atacando aqui o peãozinho de E4 então, e tentando abrir o jogo, né? E5, o peão avança, não permitindo, então tentando deixar tudo fechado aí. E agora a gente pode perceber que esse cavalo aqui ele não tem mais o acesso para D6, né?
essa casa aqui está muito bem defendida, ele não consegue vir para C4, ele não consegue vir para qualquer casa que permitiria aqui o acesso a D6. Então o Fier concluiu isso e agora ele mira que as brancas têm um peão atrasado aqui em D4 que pode virar um alvo. Então cavalo em C6, começando a fazer um ataque nesse peão de D4, torre B1, torre em D8, rei em F2, melhorando a posição dos reis então, torre aqui em B2, rei em E8, o Fier vai trazendo aí o rei mais para perto do seu peãozinho aqui de E6, mais para o centro do tabuleiro, rei E3, torre B8, rei D3, bispo F8, e aqui o Fier vai para uma ideia interessante. O bispo não estava fazendo nada aqui em G7, e o Fier percebe que esse bispo vindo para F8, ele pode tentar colocar ele aqui para ajudar na ala da dama, para avançar peões, criar um peão passado, aproveitar essa maioria de peões aqui na ala da dama e tentar vencer por aí. Essa é a estratégia do Fier, o centro está fechado e o Fier vai tentar então vencer aqui pela ala da dama. E começando essa estratégia então com bispo em F8. Legal, vamos ver se o Fier consegue. Torre em D2, rei em D7, cavalo aqui em E1, bispo E7 então, cavalo em C2, bispo em D8, o Fier vai seguindo com o seu plano, torre em F2, A5, H3, H5 não permitindo então um contra-ataque aqui na ala do rei. G4, de qualquer forma as brancas então tentam sacrificar um peãozinho aí, com possibilidade de abrir a coluna, com a entrada de torre e tudo mais. É uma ideia interessante das brancas, está correto. O Fier então continua o seu ataque com B4, e aí olha que legal, o Fier já foi bem sucedido no objetivo de conseguir aí um peão passado agora na coluna B. Será que esse peão vai fazer a diferença nesse final? É isso que a gente quer ver. Bispo em B2, bispo em H4 então, atacando aí a torre de F2, torre em F1, e agora o Fier aceita aqui o peãozinho e permite então a entrada da torre. Primeiro torre F4, o Fier joga G5 atacando a torre então, e aqui as brancas têm duas opções, né? Ou capturar o peãozinho aqui em G4, ou entrar aqui para F7, que também é um lance muito, muito bom. E elas vão para essa segunda ideia. Torre em F7, cheque. Poderia ter tomado em G4? Poderia, tá bom? Ficaria equilibrado, da mesma forma que está equilibrado agora. Rei em E8, torre então em H7, tá tudo correto até aqui. Torre em D8, mas aqui as brancas cometem um erro e o Fier vai castigar, realmente. Aqui as brancas jogam rei em E4. E qual que é o problema desse lance, né? Nessa continuação, as brancas permitem aqui o acesso do bispo a F2, fazendo uma grande pressão aqui em D4. E a gente vai ver o problema disso daqui a pouco. Seria muito melhor aqui para as brancas terem jogado simplesmente aqui o cavalo em E3, atacando aqui esse peãozinho de G4. Se por acaso as pretas avançam aqui com o G3, agora esse bispo não vai mais ter o acesso a F2, o bispo está fechadinho aqui e as brancas conseguem igualar a posição e está uma posição difícil, mas equilibrada. Tá? Então, ao jogar aqui rei E4 ao invés do cavalo, permitiu aí ao Fier, então, castigar esse erro. E vamos ver como é que o Fier faz isso. Bispo em F2, torre G7, atacando aqui esse peãozinho fraco, então, de G5. E o Fier aqui vai para o lance B3, atacando o cavalo, então, cavalo em E3, G3, olha que medo, né, desse peão avançando aí com tudo. Torre toma G5, então, não permitindo que esse peão avance mais. E aqui, então, eu vou parar aqui para você, se você quiser, então, achar o lance, como é que você faz para vencer aqui nessa partida, como é que você continuaria aqui de pretas para arrematar a partida e vencer. É uma posição muito legal, né? As pretas têm dois peões já na cesta horizontal, dos dois lados, um de cada lado, e isso pode fazer toda a diferença aqui na análise dessa posição, tá bom? O Fier vai para a ideia vencedora, uma ideia brilhante aqui, e ele continua a partida então com bispo toma em E3, rei toma em E3 e cavalo toma em D4. Olha que lance bonito, é brilhante realmente essa continuação do Fier, e dois peões na cesta aqui, com o rei longe dos dois, vai fazer toda a diferença, tá? Vamos ver, a partida seguiu com bispo toma, torre toma, e aqui as brancas não podem capturar essa torre aqui em D4, porque depois de B2 não tem como segurar esse peão. Olha só que triste fim, né? Uma possível sequência aqui seria depois de B2, não tem, né, como segurar. Mesmo que as brancas tentem algum cheque aqui, depois de rei D7,
mesmo que jogue aqui a torre em B8, agora quem sobe é o outro peão, né? Muito bonito realmente isso, e não tem realmente o que as brancas fazerem aí para evitar então a promoção do peão à dama. Eu vou voltar então à posição, depois então de torre toma em D4, as brancas não capturaram a torre, elas tomaram o peão então ali em G3, e agora o Fier joga a torre atrás do peão. Fica muito difícil aqui para as brancas, é um final vencedor aqui para o Fier. A partida ainda continua com torre em G1, a torre vai tentar segurar esse peãozinho que vai vir subindo a toda velocidade aí, B2, torre B1, mas então rei D7, esse rei aqui, ele está muito próximo desses peões, esses peões são alvos fáceis, o rei das brancas vai ter que tentar atacar lá o peãozinho de B2 e vai ser um final vencedor para as pretas. A partida continuou com rei D3 e depois de rei C6, as brancas então abandonaram a partida. Muito legal, né? Abandonaram pela seguinte continuação, né? Se as brancas continuassem, por exemplo, aqui com o rei C2, depois de rei toma C5, só para ilustrar, as pretas então têm um final vencedor aqui, as pretas ganham a oposição aqui, e ao ganhar a oposição, o rei das brancas vai ter que liberar aqui um dos acessos à cesta. E a teoria de finais de rei mais um peão contra rei diz que toda vez que o rei consegue entrar na cesta horizontal, independentemente de qualquer outra coisa, é vitória. Tá? A não ser que seja um peão das colunas das torres, aí é empate. Tá? Mas nesse caso o rei vai entrar na cesta então, e como o rei entrou na cesta, é vitória para as pretas. Mesmo que as brancas tentem ainda alguma coisa, o rei na cesta garante a vitória. Ele consegue entrar agora na sétima e o peão vai realmente subir e coroar. Tá? Então foi por isso aqui que nessa posição, depois de rei C6, as brancas abandonaram. É um final conhecido aí, principalmente nesse nível aí de jogo, né? E para quem estuda finais é um tema comum. Legal, gente? Bonita partida, né, Fier? Tá de parabéns ali, aquele lance realmente começando ali com o bispo toma em E3 e depois seguindo aí para essa ideia aqui, né, nessa posição aqui, o bispo toma em E3 e depois seguido aí de cavalo toma em D4. Foi uma ideia sensacional, uma posição muito bem calculada aí pelo nosso grande mestre Fier, muito bonito aí da gente assistir uma posição como essa, um final tão brilhante. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Parabéns, Fier. Uma partida muito boa, realmente. 2 vitórias, então, já até agora para a nossa seleção brasileira. Parabéns, pessoal. E é isso aí, gente. Daqui a pouco tem mais. Muito obrigado aí pela audiência, pessoal. Até a próxima, então. Grande abraço. Tchau, tchau.